Seja muito bem-vindo ao OficinaCast, episódio de número 40. Um podcast aí voltado aí para a oficina mecânica, você que é mecânico, entusiasta, dono de oficina e tudo mais. Esse podcast, esse episódio tem o patrocínio da Corema. Segue lá a Corema nas redes sociais, Corema Oficial. Segue também @OficinaCast. Me segue lá, Diego Mensor, que a gente está colocando sempre conteúdo relevante para você, dono de oficina. E vocês sabem que a Corema, se vocês não sabem, agora vão saber, a Corema recentemente botou mais um produto, mais uma marca aí no seu portfólio de produtos, que é a Engecas. Empresa aí que fabrica elevadores, balanceadoras, alinhadoras, enfim, eles têm um portfólio bem grande e a gente vai conversar sobre isso agora. Trouxe aqui o Márcio, que trabalha na Engecas, uma longa data de Engecas já, para a gente conhecer um pouco mais sobre a empresa. E estava falando para o Márcio, eu uso esse produto. Então, por isso que para mim é legal conversar com ele. Já uso há alguns anos, tá? Então é legal poder conhecer um pouco mais da Engecas, coisa que a gente não conhece, está no dia a dia ali. E vocês também conhecer o que eles oferecem tudo, o que é a Engecas, como a Engecas trabalha, o que fabrica, o que faz. Márcio, primeiramente, muito obrigado, né? Por aceitar o convite aí. Eu sei que o cara veio nem mora na cidade, veio de viagem, passou de corredão aqui, peguei pelo pescoço, fizemos caneca pro homem, sabe? A nossa galera aqui é legal demais. Muito obrigado pelo aceite aí, tá, Márcio? Quem agradece o convite é nós, né? Ficamos muito enaltecidos aí com a presença aí no canal de vocês. A gente vem com todo prazer aqui explicar um pouco mais a história da Engecas, né? A Engecas, que é uma fabricante de equipamentos automotivos, mas para um outro público que não conhece, nós também temos um segmento a vapor, a geração de energia, né? Essa é novidade para mim. A Engecas, ela está já há mais de 29 anos no mercado, né? Nós completamos agora, neste ano 2024, 29 anos de história. A Engecas nasceu em 1995, na cidade de Lontras, né? Hoje ela se encontra em Rio do Sul, mas a Engecas nasceu em Lontras, né? E por 6 meses, o proprietário Paulo da Cais, ele iniciou a fabricação de secadores de madeira. Então, secadores de madeira? Secadora. Secador. É um secador para secar madeira, né? Entendi. Então, madeira nativa, no caso fazia estufa? Isso, fazia estufa e ele vendia isso aí, né? E depois de 6 meses de fabricação de secadores, houve-se a necessidade, e ele viu esse mercado, né, de elevadores, e aí o Paulo iniciou a primeira produção de elevadores da Engecas. O elevador 2600 e o 4100. Desculpa, que ano foi isso que ele começou? 1995, em Lontras. E o elevador já nessa época não? O elevador foi um pouco depois? Já também. Já em 95, né? Em 95 ele iniciou. E aí, dali para frente, vem essa história toda aí dos 27 anos, 29 anos de história de fabricação. Claro que a gente trouxe aí, ao longo dessas décadas aí, muitas inovações. Né? Principalmente no segmento de auto center, né? Porque até então a fabricação era derivada a elevadores para carros de passeios e carros caminhonetes. Nós chegamos a fabricar também elevadores para caminhão, né, que são elevadores individuais, diferente do 2 colunas. Ele eram 4 colunas, onde cada coluna individual tem o seu acionamento, né? Mas com o passar do tempo, a gente priorizou os elevadores normais, né? E aí, depois de um ano, mais ou menos um ano, a Engecas mudou-se de endereço para a Rua dos Vereadores, número 410, em Rio do Sul, e é onde ela permanece há mais de 28 anos, no mesmo endereço e no mesmo lugar, com o mesmo dono. Que legal. E tu estás quanto tempo fazendo parte dessa história já? Eu comecei na Engecas em 2014. 10 anos. 10 anos de empresa. Eu completei agora no último mês de setembro. Dia 9 de setembro de 2014 eu iniciei, e agora 2024 passou-se os 10 anos de história. E começou fazendo o que lá? Eu comecei na expedição. Na realidade, eu fui contratado para ser expedidor. Mas cheguei lá, o segundo turno não tinha sido aberto ainda. Havia-se a necessidade pela quantidade de elevadores vendidos. E aí, do lado da expedição, tem o departamento de montagem do elevador. E eu quis entender como era feito um elevador. Porque você passa na rua, você passa numa oficina, né? Você leva o carro numa oficina, o cara coloca o carro no elevador lá e levanta, e você não sabe o que tem dentro. Como aquilo aguenta um peso de um carro, né? E aí me colocaram ali na montagem. Aí eu embalava os elevadores.
E dali eu fui passando com o tempo, embalagem, expedição, aí assistência técnica, fui galgando ao longo dos 10 anos. Hoje eu sou supervisor comercial da empresa, eu viajo o Brasil representando a Ingecas, dando treinamento para os nossos revendedores. Hoje passam mais um novo distribuidor, nós abrimos aqui em Santa Catarina, essa parceria com a Corema aí, né? A Corema já começou a comercializar os elevadores da Ingecas, todo o portfólio, mas nós já passamos de quase 300 distribuidores ativos no país. No país. Porque a grande maioria das pessoas que conhecem a Ingecas tem um número recorde, Diego. Nós, em elevadores, nós comemoramos no ano passado o elevador de número 132 mil. Nós estamos chegando agora, ao longo do final desse ano, ou perto de janeiro, ao elevador 140 mil. São mais de 140 mil elevadores já fabricados. Isso a gente conta elevadores de 2 colunas e o de 4 colunas. Elevadores fabricados com número de série. 140 mil equipamentos nós vamos chegar. Eu vi no portfólio de vocês têm aquelas, como é que fala? Até marquei aqui para não esquecer o nome, duplicadores de vaga. Esse é um mercado muito ativo, Pois tá? eu ia dizer, como que aqui, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha. Né? Mas tem muito cara. Também tá nas vagas dos caras, ninguém me convida para ir na casa de vocês, tem um monte de coisa, né? Podia ver, né? Mas é para vaga mesmo, de prédio, coisa assim, ou não? Ou estacionamento? Não, pode ser. A gente tem muitos clientes, tá? A gente tem muitos clientes. E sai bem. Sai super bem. A gente tem muitos clientes que tem como hobby, ter lá a sua variante, a sua Williams, o seu Porsche, a sua Ferrari, tá? Tem muitos clientes que têm esses carros em casa. E como é que eles fazem para ter esse carro se eles não têm mais espaço na garagem? Eles precisam de um duplicador. Então, o carro do dia a dia fica na parte de baixo e o duplicador levanta esse carro até 2.000 quilos, fica na parte de cima. Nós fizemos uma parceria com o Tarso Marques, nós fizemos lá um elevador para ele traz muito projeto dos Estados Unidos para o Brasil. Nós fizemos um de 12 metros de altura. 12 de altura? 12 metros de altura para elevar os carros do primeiro piso lá do porão. Que ele tem uma casa lá, né? Lá no Morumbi, assim, né? É um negócio um top. Absurdo, né? Não, absurdo. Esse dia eu vi um vídeo por fora, mas parece é uma casa por fora, né? É uma casa no Morumbi. E aí filmaram por dentro, cara, é um negócio... 12 metros de altura, a gente fez esse elevador para ele. Todos os projetos passam por lá. Ele também é dono do Lata Velha. A gente fez vários projetos de elevadores ali para eles, duplicadores. Mas a questão do duplicador hoje é nas grandes cidades e nos edifícios novos que estão sendo construídos, é para aumentar o número efetivo de vagas. Porque um apartamento hoje ele pode custar de 100 a 500, 1 milhão, 2 milhões, com 2, 3 vagas. Mas quando você eleva esse número de vagas do estacionamento, ele também acarreta num valor mais alto, né? E a gente fabrica ele na composição eletromecânica, que seria o mesmo sistema difuso, ou se não, fabrica ele na questão hidráulica, tá? Aí com cilindro hidráulico. Mas duplicador de vaga é uma sensação de mercado. Tá? Eu tava vendo ali, e tem muita coisa que eu nem sabia que vendia, cara. Da Ingecas aí. A gente tem no segmento de auto center alinhador 3D, né? Esse alinhador, o software não é de vocês dele, né? Ou é de vocês também? Na realidade, o software não é... O software ele já vem pronto, né? Ele já está pronto, né? O que nós temos ali, que é nosso, é a marca, ele é produzido sobre encomenda para a Ingecas, né? Então, nós comercializamos ele, mas com software totalmente nacional, que abrange todos os carros, né? Quando eu pergunto todos os carros, tá, mas aí eu pego uma Porsche Cayenne 2012, não está lá, 2020 não está lá, ou eu pego um carro 1994, que não está lá, eu pego uma Chevy, que não está lá. Eu consigo incluir isso no banco de dados. Então, eu tenho uma tela adicional ali, onde eu faço a inclusão dos dados para fazer essa geometria. Geralmente, o pessoal, eles têm alguns operadores de auto center, eles têm por si não usar essa medição que o fabricante manda, né? Na questão de geometria, né? Então, eles têm as próprias medições, né? Isso, então ele vai lá e inclui, né? Ele altera esses números dentro do sistema, né? Mas colocando ali alinhador a laser, alinhador digital, com transmissão, sem transmissão. O que é um alinhador porque geralmente, antigamente o pessoal trabalhava muito com alinhador digital, alinhador de painel. Vamos falar alinhador de painel. Aquele alinhador de painel, quando ele vai fazer um upgrade, ele quer ir para um alinhador digital.
O que é a alinhadora digital? Existem dois modelos. Alinhador digital sem transmissão, onde o operador pega a cabeça do leitor do alinhador, vai lá e coloca na roda, na garra, e aí ele faz essas medições em cima da roda. Ele tem que digitar e ele vê os números, né? Uhum. Mas nós também temos esse modelo digital com transmissão wireless. Ele colocou a cabeça lá na roda, lá na garra, toda essa transmissão vai para o computador dele lá, como se fosse algo computadorizado. Né? Esse seria um upgrade do a laser, do painel ali, para o digital. Já diferenciando esse alinhador digital... Aí tem 2, 4 cabeças também, né? 2 e 4, tá? Geralmente você pode usar as 2 cabeças para fazer as 4 rodas. A única coisa que você precisa fazer é ela invertida, né? Uhum. Você faz a roda da frente, dianteira à esquerda, vai para traseira à direita. Sempre em sistema de X. Com 2 cabeças. E com 4 cabeças não tem essa necessidade. E aí quando o cliente opta em trocar o alinhador digital, ele quer fazer um upgrade, aí ele quer ir para o alinhador 3D. E a gente fez uma parceria nova, até em primeira mão aí para ti. A gente está com um novo fornecedor de alinhador 3D e vou te dizer, o software está... Impecável. Impecável, não tem. E qualquer problema que venha acontecer, às vezes a gente tem distribuidor, né? Distribuidor aqui é a Corema. A Corema vendeu aqui para o Auto Center do Mensor aqui do Diego. Comprou um alinhador lá 3D. Está com o carro do Diego, lá do amigo do Diego lá em cima lá e não está dando calibragem, não está dando nenhum dado ali. A gente diretamente da fábrica acessa através do programa OneDesk. A gente já verifica. Remotamente já faz tudo. Verifica o que está acontecendo ali, dá um enter, um upgrade ali, entra ali na pastinha ali e já verifica. Não tem essa de deixar hoje, eu não posso oferecer o serviço. Porque hoje o cliente ele precisa de agilidade. A gente não tem mais esse tempo hábil de marcar com um técnico daqui a 26, 24, 36, 72 horas. Até porque nos elevadores, sim, tá? No elevador não tem como a gente ter um técnico à disposição 24 horas de uma oficina. Quando um cliente vai solicitar a garantia, a gente sempre pede em torno de 72 a 96 horas para a visita técnica do técnico ir lá verificar o que está acontecendo com o elevador do cliente, né? Que a garantia é toda coberta pela fábrica pelos 12 meses após a emissão da nota fiscal da Corema aqui, né? Sim. Digamos assim, né? E, por exemplo, tu... falou, agora fugindo só um pouco de Campo Fabril. A fábrica é em Rio do Sul, mas você tem alguma operação ali em Criciúma também? Não. Não tem nada em Criciúma? Não. A fábrica hoje ela está na cidade de Rio do Sul, então lá da cidade de Rio do Sul nós fabricamos... Lá que sai todo o equipamento? Nós fabricamos lá chega todo o insumo, nós buscamos os insumos de São Paulo, né, que é a matéria-prima, o aço, né, e o restante aqui no Paraná também, tem algumas empresas que produzem para a gente o Tecnil ali, aí nós temos os terceiros, né, os chamados terceiros são os que fabricam o que a gente não consegue ter demanda hoje lá dentro, né, vamos supor, uma porca de trabalho, um elevador eletromecânico 2600, ele é constituído de duas colunas, e dentro das colunas tem os braços do elevador, tem o carrinho e os braços do elevador. E dentro do braço do elevador está escondido ali, as pessoas acham que não, mas isso ali tem uma engenharia. Tem um engenheiro responsável para aquele projeto. Ali dentro tem uma porca de trabalho com uma porca de segurança. Nós temos 2 modelos de elevador. Um elevador EC, que é de nomenclatura elevador de coluna, e o elevador ECO, elevador de coluna a óleo. Esse segundo modelo, cada vez que o operador leva ele para o ponto zero, ele bateu no chão no final, ele vai capturar uma quantidade de óleo dentro do reservatório e quando ele levantar o veículo novamente, ele vai subir lubrificando o trefilado ali, né? O fuso. Ali, né? Ele vai lubrificar o fuso e esse equipamento ele tem uma autolubrificação. Aí, às vezes, a porca de trabalho, nós temos um terceiro que faz ela, que está lá em Rio do Sul também, nos entrega. Nós produzimos todo o equipamento lá, e aí as transportadoras vão na fábrica, coletam esses elevadores, trazem para os distribuidores, exemplo, a Corema, né? Trazem aqui para Blumenau, e daqui de Blumenau a Corema distribui para Blumenau e para todo o Brasil, para onde ela vende, onde ela tem os seus clientes. Vice-versa acontece com os outros também. E os elevadores... Antigamente era tudo, não sei se isso tem ainda, porque agora os que eu comprei por último, tudo a óleo, né? Uhum. A lubrificação.
Ainda tem graxeira, tal, graxadeira, tal? Sim, tem. O primeiro modelo que eu mencionei para você, que é o elevador da Ingecasa, o EC 2600, 4100. Nós fabricamos os 5.000 quilos, fabricamos 7.000 e 9.000 quilos. Fabricamos 4 modelos de elevadores nessa sequência, a graxa. Então, esse a cada 15 dias é necessário que o operador ali pegue uma graxeira e aí tem um local específico na parte da frente da coluna do elevador, onde ele vai colocar a graxeira, vai dar umas 2, 3 bombeadas com a mangueira manual de graxa ali e vai lubrificar a porca. A porca vai ficar cheia de graxa, cada vez que ele subir e descer o elevador, ela vai estar lubrificando o fuso. Esse é o segredo do elevador, para ele manter um elevador com uma lubrificação no fuso. Mas existem alguns aspectos que são necessários para que esse elevador ele tenha uma durabilidade, porque o elevador não é como a gente comprar um celular, a gente comprar algo diferente. O elevador ele tem 20, 30 anos de durabilidade, porque ele é feito de aço. Sim, dura muito, né? Ele é aço, mas ele precisa ter cuidados. Nas oficinas, o maior cuidado é na hora da limpeza. No aspecto de limpeza. Você vai jogar uma água com desinfetante ou até mesmo com água sanitária, com o passar do tempo, apesar da nossa pintura ser eletrostática pó, e a Ingecasa é uma das poucas fábricas no Brasil que trabalha com pintura eletrostática pó, que ela é diferente da pintura líquida, né? A eletrostática pó, ela não arranha, ela não enferruja, né? Mas se você começa a jogar produtos químicos nela, com o passar do tempo, ela vai oxidar. Então, o primeiro desgaste vai acontecer na base. Então, sempre que limpar a oficina ali próximo da base, né, não jogar água em excesso. E se jogar, secar. Secar, né? Não secar. Deixar aquela água ali, né? Isso. Não vai apodrecer aquela calha também embaixo? Ela apodrece, né? E o elevador ele ainda tem mais uma normativa, né? A cada 3 meses, fazer um esticamento da corrente. Isso é necessário. A corrente ela está dentro da base, ali dentro da calha, e ela tem que ficar com 2 milímetros de distanciamento. Você tem que botar a mão nela e ela não pode encostar. Você puxa ela e deixa ela uns 2 milímetros. Por quê? Na hora que você dá a arrancada, empurra a alavanca para cima, essa corrente ela já está bem tensionada, então ela tem força. E o segredo da corrente está interligada lá com a correia. Nós usamos as correias CSPK 915 nos nossos elevadores. Então, a polia motora com a polia movida e com essa correia 6PK 915, o atrito dela com as polias, se ela estiver bem tensionada, o elevador não perde força. Às vezes os clientes nos ligam para o nosso departamento de assistência técnica e nos mencionam assim, ó, meu elevador não tem força. Eu empurro a alavanca para cima e ele não sobe. Qual é a primeira objeção que o assistente técnico faz com o cliente? Você já apertou a correia? Não. Então, pega uma chavezinha lá, uma 916 lá, pega uma de meia lá, vai lá e aperta. Pronto, resolveu. Se ele não derrapou ela, né? Sim, não gastou, tá? Sim. Porque senão o atrito dela já não é mais o mesmo, né? Mas os elevadores, eles têm esses segredos, que estão dentro dos nossos manuais, e os manuais, se o cliente quiser, né, se propuser, nós temos um código QR na lateral do elevador. Tem uma etiqueta amarela de orientação com o código QR, ele captura aquele código QR já leva ele diretamente para o manual daquele equipamento. E sem dizer que ainda tem vídeo, montagem deles no YouTube, que está todo direcionado dentro desses códigos ali. Legal. E esse tempo atrás, aconteceu comigo lá na oficina, não foi um elevador da Ingecasa, tá? Foi um outro lá. Mas enfim, um elevador já bem antiguinho também e tal. Cara, uns 40 centímetros do chão, mais ou menos, ele caiu um lado. Pô, do nada, baixando o carro. Sorte que o carro tava já 40 centímetros do chão, então ele desceu lá, tava com as rodas, tudo, beleza, o carro tava pronto. Uhum. Então imagina se tá lá em cima, ou se o carro não tá pronto, não tem roda. 1,9 m de altura. O que faz um lado desse cair? Bom. Porque tu vê alguns acidentes na internet por aí e tal. Eu acredito que muitas vezes é uma má gestão do aparelho, um mau uso do equipamento, mas também pode acontecer defeitos com certeza. Técnicos, né? Eu diria para você assim, ó, existe 3 fatores cruciais, né? Imperícia, negligência ou imprudência. Né? Imperícia, negligência e imprudência. Existem esses 3 pontos. Mês passado, se não me falha a memória, no estado do Espírito Santo, veio a falecer um mecânico, tá? Com queda de um carro do elevador, onde aconteceu, infelizmente, a morte súbita desse mecânico. Mas o que acontece? Muitas pessoas não entendem o processo do elevador.
O que é o processo do elevador? Às vezes você está, como você disse, está no dia a dia, na correria dentro da oficina, né? Tem uma passagem de carro altíssima dentro da oficina e a manutenção ela fica em segundo plano. Ou a segurança fica em segundo plano. Às vezes, o operador do elevador, né, na ligeireza, ele pega e deixa a caixa de ferramenta. Pode acontecer, já aconteceu várias vezes. A caixa de ferramenta, uma ferramenta, ela fica já aconteceu isso. no mesmo local onde o elevador sobe e desce com o braço. Às vezes... Uma roda, um pneu ali, ó. Isso! O cara tira o pneu e bota no carro aqui, ó. Sabe o que acontece quando o braço bate nessa roda? A gente chama de inversão de força. Por quê? É um parafuso que está dentro do elevador, então ele está girando no sentido anti-horário. Ele está vindo para baixo e ele quer girar. Só que quando ele chegou ali embaixo, ele bateu, ele não tem mais como ir, ele continua girando, só que a roda está aguentando o braço do elevador. Essa força é redistribuída para cima. Você vai perceber que lá em cima tem um mancal. Se ele não estiver reto, ele estiver torto, já aconteceu uma inversão de força. E o que aconteceu com essa inversão de força? Ele está empurrando, e a porca de segurança, lembra que eu te falei lá? Porca de segurança e a porca de trabalho. O que acontece? Dentro dessa porca, que é um tonel de aço, tá? É um tonel de aço com um Tec-1000 ali por dentro, e ali tem uma crivagem de 30 toneladas. 30 toneladas. Essa crivagem para que esse Tec-1000 não saia dali dentro, mas quando ele dá essa inversão de força que ele bate ali, ela começa a trabalhar e essa crivagem de 30 toneladas se foi. Então ela começa a soltar. E com o passar do tempo, ele não é aberto. Lá no final dos 12 meses, ele não fez uma manutenção periódica, ele não abriu, não desmontou o elevador para ver o que aconteceu ao longo dos 12 meses e vai indo, de uma hora para outra. O que vai acontecer? Esse Tec-1000 vai escorregar dali dentro e aí vai acontecer o acidente. Vocês deixaram um monte de vezes a roda embaixo do elevador, então, lá na oficina. Por isso que caiu do lado do elevador. E ninguém fala nada. E não só isso, tá? Baixa ali, levanta de novo. Tem um outro proceder, tá? A gente também recebe muita ligação, tá? No estado de Santa Catarina nós temos a Celesc, né? Mas acontece da concessionária de energia vir fazer uma obra aqui na rua, aqui, eles vêm aqui e desligam a energia. E na hora de religar essa energia também, tá? Em qualquer estado, eles ligam ela invertida. O que acontece? Imagina que o elevador ainda está lá no chão. Você só colocou o carro no elevador e aí não tinha energia, você não conseguiu levantar, mas o carro já está no chão. Os braços do elevador já estão abertos e aí, voltou a força, vamos começar? Você diz lá para o teu funcionário, vamos. Aí ele vai lá, vai empurrar a alavanca para cima para o carro subir. A força está invertida. Aí, em vez dela ir, ela volta. Isso acontece. Mas as concessionárias, através de laudo, porque eles sabem o horário que eles fizeram isso, eles fazem esse pagamento, eles ressarcem o valor das peças ou até mesmo do equipamento, tá? Já aconteceu aconteceu isso? Já aconteceu várias vezes, tá? Isso acontece, tá? Por isso é bom mencionar o horário de falta de luz, ficar ligado nisso, porque se acontecer, né? Mas ainda tem o caso, né? De imperícia, imprudência e negligência, né? Depois de uma queda de energia, o correto é não empurrar a alavanca total para cima. Dar um toque na alavanca para ver se a energia está correta. Porque lá na central eles vão saber que está errada e eles vão modificar, tá? Isso é questão de minutos. Eles resolvem, tá? Mas às vezes a gente não espera... se ninguém falar nada, não vai... Isso, mas pode acontecer. Vai puxar para cima. Esses são os dois pontos que pode acontecer um acidente, tá? E no elevador, assim, da Ingecas, qual é o diferencial dele em segurança, matéria-prima, enfim, além da pintura eletrostática a pó ali, alguma coisa que ele oferece de diferente dos outros? Eu diria para você assim, o elevador da Ingecas, o diferencial dele já começa na Constituição da escolha da matéria-prima. Existem vários modelos de chapas de aço no mercado. Como existe vários carros, vários modelos de várias carro, marcas, né? Tudo. Você chega lá no fornecedor de aço, hoje no Brasil, uma das maiores aí, você encontra a chapa de primeira de segunda, primeira de terceira, vários modelos, né? E ali vai. É o preço. A Ingecas... a carne de primeira, carne de segunda. Quer comer o quê? Um contrafilé, uma picanha, uma alcatra, né? Então, é por essa sequência. A Ingecas, ela mantém um padrão de pegar sempre o mesmo produto, no mesmo local, com a mesma procedência e com o número de série, para que se aconteça qualquer problema como eu disse para você, nós vamos chegar no elevador de número 140.000. Se você perguntar assim, Márcio, eu queria descobrir onde está o elevador número 80.
Nós temos uma planilha com o número de série desse elevador número 80, a nota fiscal emitida para o cliente. Pode ser que não esteja mais com ele, mas nós sabemos onde ele foi fabricado. E se eu pegar esses dados do elevador número 80, eu sei qual foi a chapa que foi usada, onde ela foi comprada, se ela foi comprada em São Paulo, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Eu sei de onde veio a polia, eu sei de onde veio a correia, nós sabemos de onde veio. Então, ele tem um histórico. E aí, a Ingecas, pela robustez de buscar essas chapas, as melhores chapas no mercado, a Ingecas ela não se destaca no mercado como um equipamento de valor barato. Então, ela não é similar a valor barato. A Ingecas ela tem um valor intermediário. Né? Por que intermediário? Porque nós usamos chapas de 3/4. Nossa pintura eletrostática pó. As nossas polias são 6PK 915, diferente da A47 ou A46. Nós usamos as polias de motor de alumínio, nós usamos motores da WEG, nós temos uma parceria, isso é uma longa história também, acredito que dá para contar aqui, mas a WEG começou a desenvolver motores para elevadores com Ingecas. É mesmo? Fez para vocês o... Foi para nós que foi pediram, foi o acordo com o Paulo, porque o motor por elevador ele tem que trabalhar na horizontal, né? Diferente, né? Nós também pedimos para a WEG no ano de 2018, a WEG desenvolveu para nós um motor monofásico. Nós tínhamos um motor monofásico. O motor monofásico é um motor, mais um baita de um motor, com refrigeração, e o custo dele é muito alto. E aí a WEG diferente, ela trouxe para a gente dos Estados Unidos o motor da W01, que nós usamos nos nossos elevadores, para tentar baratear um pouco mais o custo desse elevador monofásico. Porque você sabe assim, ó, você tem oficina, você tem energia trifásica lá, mas o funcionário que trabalha lá, um dia ele pensa em ter a oficina dele, ele não consegue sair da oficina e já montar uma oficina com uma energia trifásica. E hoje a trifásica é muito caro. Então, o que eles querem? Eles querem comprar um elevador monofásico. O elevador monofásico, ele custa um pouco mais por causa do motor. Hoje, os nossos elevadores monofásicos, nós deixamos de colocar os motores monofásicos. O que a gente faz? A gente continua deixando os motores trifásicos, 380, 220, e a gente acopla junto deles um inversor de força. Esse inversor de força ele está parametrizado para trabalhar na energia monofásica. Lá, com o passar do tempo, daqui 6 meses, 1 ano, ele conseguiu colocar a energia trifásica, ele retira o inversor e o elevador está preparado para trabalhar na energia trifásica. Bem melhor, né? Porque senão vai ter que comprar outro elevador, porque... Outro motor. E o custo é alto, né? Então, no segmento aí da qualidade do que você aí me perguntou ainda, eu diria assim, né? Então, a gente vai com insumos, a gente tem essa cabine de pintura eletrostática pó, nós temos essa rastreabilidade de todos os componentes. Nós temos um diferencial muito grande, Diego, que eu posso dizer para ti assim, ó, e já mencionei, eu fiquei à frente da assistência técnica por 3 anos. Tá? A Ingecas, ela dá 12 meses de garantia para o cliente a partir da emissão da nota fiscal. Mas, por dia, nosso departamento de assistência ele deve receber lá, em média, 60, 50 ligações por dia. Tá? Para compra de peça para os elevadores e para dúvidas lá, meu equipamento não está funcionando. O atendimento para quem compra o elevador que está na garantia e para quem está fora de garantia é o mesmo. É o mesmo. Esse é o nosso diferencial. Nós temos mais de 220 assistências técnicas credenciadas em todo o Brasil. Você precisa uma lá em Santarém? Tem. Você quer uma em Manaus? Tem. Você quer uma lá no Iapoque? Tem. Você quer uma onde? Lá no Acre? Tem. Não importa onde for o local, vai ter que ter um técnico. E quando não tem um técnico, a Ingecas envia da própria fábrica um técnico para solucionar o problema do nosso consumidor. E reposição de peças também, tranquilaço. Tudo que vocês vendem tem reposição. O mercado brasileiro, ou digamos assim, né, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o fabricante é obrigado a manter em estoque, né, o fabricante é obrigado a manter em estoque peças por até 5 anos após a fabricação do modelo. Né? A Ingecas tem, para te falar a verdade, hoje, peças lá de elevadores fabricados lá em 1997. Que são, eu não sei como são teus elevadores, mas os primeiros elevadores da Ingecas não eram alavancas com a mão, né? Pessoal, o mecânico tinha que pisar no pé, pedalzinho, né? O pessoal liga lá na fábrica, eu preciso de um pedal do elevador 1998. Não tem problema. Ó, mas eu tenho de tudo lá. Eu tenho de pezinho assim. É? Eu tenho a cabo ainda. Tenho um a cabo, que é revisadinho, ó. Legal. Uma joia. Tá lá.
E daí tem a óleo, tem a graxa, tem, enfim, tem os outros cafus e tudo, mas tem de tudo. Que legal. Eu encontrei numa feira em Goiás, eu tive na Central Parts em Goiás no ano de 2020. Só um pouquinho, esse pedal, se eu não me engano, cara, ele é um 2001, acho. Até 2008 nós fabricamos ele. Esse aí eu acho que é um 2007, Nós tivemos numa feira lá na Central Parts em Goiás e nós fomos visitados por um cliente, ele era do estado do Piauí. Ele chegou e mencionou que ele tinha um elevador da Engecas de fabricação do ano 2002, embalado, ainda guardado, dentro do caixote original, que ele não tinha montado na oficina dele. Aí oferecemos, o proprietário, o seu Paulo da Cas, quando soube do ocorrido, ele disse, oferece um elevador atual, vamos trocar para ele, vamos mandar um atual e vamos trazer esse de volta para a fábrica. E o danado danado do homem tá lá. Apegado no bichinho. Um senhorzinho de idade, tá? Um senhorzinho lá dos 60, 70 anos lá. Cara, eu sempre digo assim, ó, o elevador, se a gente olhar num contexto geral de uma oficina, tanto investimento que a gente faz com scanner, ferramenta de fasagem de sincronismo, que tu vai usar pouquíssimo muitas vezes. Tudo que tu precisa investir na oficina, o elevador é a ferramenta mais barata dentro de uma oficina. Porque tu não faz nada mais sem ele. Entendeu? Ele facilita muito. E se você dividir a questão dos dias trabalhados, 22 dias ao mês, vamos botar 20 dias ao mês, 12 meses ao ano, vão dar 240 dias de trabalho na oficina. 240 dias, se você dividir por horas o custo de um elevador, é absurdamente incompatível com qualquer outra ferramenta. É isso aí. Tá? Porque é o equipamento mais usado. Primeiro assim, ó, a gente percebe assim, ó, brasileiro é apaixonado por carro. Não tem que não goste de carro. É difícil, né? Porque assim, ó, você percebe, chega final de semana, né? A gente trabalha na fábrica lá de segunda a sexta. Chega sábado, qual é a primeira coisa que você faz quando você está em casa sábado de manhã? Não sou eu não lavo o carro. Tu não lava? Não, eu não lavo o carro. Mas sabia que tu ia dizer isso aí. Mas muita gente faz isso. Cara, você alisa o carro lá por 1 hora, 2 horas. Às vezes a esposa tá lá esperando. Vamos sair, vamos fazer um lanche, vamos se divertir. O cara tá lá, passando preteador na roda. O cara tá lá. E agora assim, ó, não sei como é que é a região fora aí, mas a nossa região aqui cuida muito dos carros. Cara. Não. O pessoal aqui geralmente é bem zeloso com o carro. Com o carro. É que assim, ó, é um bem, é um sonho de consumo, né? O carro, desde criança. Você pega uma criança, o que você quer? Eu quero um sonho com uma Ferrari, com Porsche, essas coisas. Aí vai passando o tempo, ele vê que a realidade é outra, beleza? Hoje já é um Fusca, hoje o sonho já é um Fusca. Quer dizer, né? Não é mais, né? Não é uma... O Fusca não, sonho, pode ser, porque é caro agora o Fusca, caro, né? Tá louco, né? Então, o Fusca é caro. Mas é legal porque assim, ó, falando ainda da Engecas, o Paulo viu essa necessidade. E aí a gente teve uma alteração, porque a Engecas ela não trabalhava só com distribuidores. Ao longo, agora nos últimos, foi em 2020 para 2021, o Paulo tomou uma decisão, o Paulo da Cas, que é o diretor, dono da empresa lá, presidente, ele disse, nós atendíamos somente o consumidor final lá. Então você ligava lá na fábrica, em 2020, e dizia assim, Márcio, eu preciso de um elevador. E aí eu te oferecia um elevador. E aí a Corema, que era parceira da Engecas também, comprava lá, você ligava para a Corema, também comprava o elevador aqui. Então, em 2020 para 2021, o Paulo decidiu de que nós iríamos focar somente no mercado de distribuidores. Nós pararíamos de atender o consumidor final para fortalecer os distribuidores. E aí começamos a fazer esse trabalho em janeiro de 2021. E aí ao longo de 2021, 2022, 2023, agora com 2024, nós já ultrapassamos aí mais de 300 distribuidores. E também, será que, eu acho que talvez dá menos trabalho também, né? A uma distribuidora vender do que vocês... Imagina que vai lá, a Corema vai vender, fechou. A Corema vende esse mês 50 elevador. Vocês vão ter um contato, é a Corema. A Corema. É mandar 50 elevador para ela. Isso. Agora tu imagina 50 pessoas ligando, negociando preço e blá, blá, todo frete, isso, aquela aquilo, coisa. Acho que acaba se tornando muito mais trabalhoso, né? Sim, e não é só isso, tá? O contexto da visibilidade da questão empresarial lá da fábrica foi o seguinte, quando nós temos a certeza de que esses distribuidores vão fazer, porque lá nós temos mais de 150 colaboradores. Então, é uma quantidade expressiva, um número alto de funcionários que estão por trás da marca Engecas,
que precisam desse trabalho. E quando nós temos essa confirmação de compra, eles têm serviço garantido. Então, nos dá o quê? Uma possibilidade de programar o que a gente produz. O que a gente produz no mês de outubro, novembro, dezembro. Então, nós estamos num patamar de um número. Nós fabricamos X números. Esse mês nós temos que entregar X números. Beleza? Nós sabemos que mês que vem é esse número que vai continuar agregando. E a tendência é só aumentar. E assim, pegar uma empresa que nem um distribuidor forte da Corema, muita gente não conhece a NGK, talvez não acreditem na marca, não conhece, enfim, várias coisas que podem acontecer, mas conhece a Corema. Acredita na Corema e torna-se um cliente. Então, se a Corema acredita na NGK, eles acreditam também na NGK. Isso aí, então, é uma parceria de sucesso. É o que funciona, né? Sim, que na realidade nada funciona sozinho, né? Tudo Nada. é um elo, tudo é uma corrente, né? E quando você tem network, você tem amizade, você tem esse feedback ali, né? Do que vai ser os clientes dela, a forma como eles vão oferecer, a forma como nós vamos entregar o produto que eles querem. Eles também vão ver o que realmente a Corema vendeu algo de qualidade. E aí eles permanecem e continuam sendo os clientes que a NGK deseja, né? E hoje, qual é o produto que mais vende? Nosso produto que mais vende hoje continua sendo os elevadores. Os elevadores. O 2.600 e o 4.100. É o carro-chefe. É o carro-chefe da nossa empresa. Em média, hoje nós temos uma fabricação aí, mensal aí, em torno de 600, 700 elevadores mês. O cara quer botar um alinhador de geometria, mas ele não quer comprar a rampa, ele quer fazer o buraco, o fosso lá. A vala. A vala. Aham. Vocês têm aqueles pratos para vender para ele e tal? Existe um projeto que vocês entregam? Nós vamos dar esse projeto para a Corema, né, para o nosso distribuidor. A gente manda o projeto da vala, né, 2 ou 4 rodas, e a gente fabrica lá dentro da fábrica os pratos dianteiros e as bandejas traseiras para esse cliente. Né? Mas aí ele quer alinhador, ele quer um a laser ainda, ele quer um digital, ou ele quer botar um 3D na vala, sem problema nenhum. A gente vai arrumar o projeto, porque a gente tem um departamento de engenharia lá dentro, né? Um departamento que trabalha em cima dessas informações. Tem o nosso departamento de suprimentos, PCP, departamento de compras. Está tudo interligado. A gente vai dar todo esse questionamento aí para o Só pedir ali, vou fazer a vala, vocês entregam o projeto e fazem. Sem problema nenhum, tá? Toda essa dinâmica a aí. Parte de alinhadora, de balanceadora, de desmontadora de pneu, vocês fabricam ali também? Esse é o mesmo sistema que a gente tem com os alinhadores. Tem um fabricante. Entendi, né? Tem um fabricante. A NGK fabrica esses equipamentos. O sistema que a gente faz ali, a gente vende esses equipamentos para os... A parte de estrutura vocês fabricam ali? Toda a estrutura, né? E aí esses equipamentos, balanceadora, desmontadora, nós temos desmontadora para caminhão, para a linha truque. Nós já trabalhamos com a linha agrícola também. Eu estive numa feira na Bahia Farm Show, uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil, aqui na Bahia, na cidade de Barreiras. Eu vi que vocês têm box elétrico. Foi lançado agora no ano passado, né? Porque o mercado precisa, né? Porque um carro a bateria hoje, o valor mais alto dele é a célula de bateria. E as concessionárias, né, os fabricantes não deixam que você retire essa célula se você não tiver esse equipamento. É o chamado elevador pórtico, né? Nós temos 3 modelos de elevadores no segmento hidráulico. O elevador EH, que é para 4.000 quilos, com base e sem base. Ele é hidráulico, 4.000 quilos, só que ele é monofásico. Ele ajuda bastante, porque na hora que você vai descer o carro do elevador, você não precisa estar conectado à tomada. Ele desce só com o peso do carro. O elevador pórtico, que esse não tem base, e aí tem o elevador pantográfico, que é o elevador de embutir dentro do piso, aquele que a loja fica clean, né? Não está trabalhando, baixou ele, fica tudo na altura do piso. E tem o elevador de sobrepiso também, que é pantográfico também. Então, são 4 modelos de elevadores hidráulicos. E aí, na questão da linha de elevadores eletromecânicos, a gente tem 6 segmentos, de 2 e 4 colunas. Mas o que mais sai mesmo, o que a gente mais fabrica, é o 2.600 e o 4.100, que é o segmento do Brasil, né? É carro de passeio e caminhonetes, né? Você pega o estado do Mato Grosso, o que mais vende lá? 4.000 quilos. 4.000 quilos, né? Aí você vai para o Rio de Janeiro e São Paulo, 2.600 e 4.000 quilos. Santa Catarina, 2.600 e 4.000 quilos. É o que o pessoal mais usa na oficina, né? Região mais interior aí, mas é 4.000 quilos, né? É porque quando o proprietário da oficina ele quer um elevador, né? Quando ele pensa em comprar um elevador, ele vai, às vezes ele tem que pensar no seguinte, né? Ele deveria ter os 2 elevadores dentro da oficina, né? Mas nem sempre dá para entrar com os 2. Então, o 2.600 quilos vai levantar o carro de passeio. O 4.100 já consegue levantar o carro de passeio e a caminhonete.
Então, com o elevador, ele faz os dois segmentos, né? Eu teve momentos lá que eu comprei o 4.600 justamente para isso. Para ter a mesma... Eu consigo usar para o carro pequeno e comprar e usar para a caminhonete também. Então, o cara sempre... Eu tenho, acho que metade do que eu tenho, não, uns 40% do que eu tenho é para caminhonete também. Para caminhonete. Aproveitando a deixa aí, já que fiquei com a palavra, segue, curte, compartilha, envia para os amigos. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho. Toda terça-feira episódio novo. Então, se está gostando do episódio, também se não está gostando, manda para frente que tá tudo certo. Segue a Corema, OficinaCast e vamos dar. Voltando a falar de elevadores. Uma curiosidade, aqueles 4 colunas, com uma bandeja assim e tal, mais usa onde aquilo lá? Nós temos 2 modelos de 4 colunas, tá? 4 colunas para manutenção. Tá? Seria um elevador com 4 colunas, com 2 plataformas inteiriças, tá? Geralmente ele é usado para manutenção de micro-ônibus, tá? Prefeituras usam muito isso, né? Agências de turismo, onde precisa, né? Então, e tem um modelo que a gente tem os 4 colunas, daí sem essas duas... Sem a bandeja. Sem as plataformas, né? Sem as plataformas, que seriam aí para as vans, né? As famosas Master, as Sprinter, que é horrível levantar aquilo. Isso, que elas têm rodado duplo, né? A Extra, a 515 mesmo, é absurdo. Ela tem 6,90 metros de comprimento. Tá? Um elevador desse 4 colunas, 4 braços, levanta ela sem problema nenhum. Bem tranquilo. E aí a gente tem as plataformas para troca de óleo, que é usada mais em posto de combustível. Sim, né? essa aí. Compra um elevador 2.600 ou 4.100, coloca essa plataforma R, a gente chama ela de RTO. Né? Coloca ela ali dentro, entra com o carro dentro, pode ser caminhonete daí ou carro de passeio, levanta e faz a troca de óleo. Então nós temos a RTO, temos o 4 colunas, o elevador 4 colunas de manutenção, né? Que são com as plataformas, e o elevador de alinhamento. Também tem um elevador para fazer alinhamento com essa plataforma. Esses são os modelos com 4 colunas que a NGK fabrica. Legal. Tem os pórticos também, né? Eu vi que tem uns pórticos. Os pórticos são bonitos, né? Ah, esses aí Isso é a cereja, a sensação do momento, isso aí, né? Isso aí. Eu não tenho nem altura na oficina, vou botar esse aí lá, mas eles são muito altos, né? Agora a gente lançou 5.000 quilos, tá? Uns 5.000 quilos. Ele de altura, ele deve chegar uns 3, a coluna dele deve dar quase 3 metros de altura. E tem que fazer uma sapata na base ali? É necessário. Ou um piso grosso já tá bom? Não, tem que fazer realmente uma sapata. Você até entrou numa questão muito essencial para todos os elevadores, tá? Todos. Esses elevadores de base que a gente produz, o elevador de coluna, né? Mesmo com a base, nas nossas bases ela tem 4 furos do lado direito, 4 furos do lado esquerdo para colocar os parabotos. E aí a gente pega muito assim, poxa, mas eu tenho meus elevadores lá, nenhum é chumbado no chão. Não tenho nenhum chumbado no chão. Não tem problema que você não chumbou. Mas a tua segurança está interligada aos chumbadores. Por quê? Porque o elevador ele foi constituído de uma força que ela é redirecionada para baixo. Então, com o passar do tempo, o que acontece? A base ela não vai ficar reta. Com o passar do tempo, essa força é o peso do carro. Alguns clientes dizem assim para a gente, né? Cliente que não conhece o elevador, é claro, né? Quando a gente corta essa chapa de aço, a gente compra a chapa com 3 metros de comprimento por 2 metros de largura, ou 3 metros de largura por 3. Chega lá, ela vai para cima de uma máquina do plasma, onde ela é cortada. Quando a gente corta ela a laser lá na máquina do plasma, ela é cortada com uma inclinação negativa. O que é isso? É para que quando o elevador estiver colocado na base, ali na base, ele fique torto para dentro. Para dentro. Por que para dentro? Para fora, aliás. Para fora, pra fora, quando fora. Aí ele fecha. Isso, ele vai fechando. Aí o cliente coloca o carro, ele não levanta nem 10 centímetros, ele se entorta lá em cima, ele chega a fechar. Aí o operador, às vezes, com medo, ele diz assim, não vou levantar porque esse elevador está torto, ele vai se quebrar. Não, não é isso. Ele foi constituído assim. Conforme você vai levantando, a coluna ela vai inclinando e vai ficando positiva, e ela pode ficar até 0,5 positiva para fora, sem problema nenhum. Mas o essencial é que esteja chumbado ao chão. Já na questão do pórtico, você tem que fazer uma sapata lá de 40 por 50, né? E aí 40 de fundura ali, ou 30 de fundura, com um concreto específico, né? Tem um concreto específico para ele, para que você coloque esses chumbadores, para que essa coluna, com o passar do tempo trabalhando, ela não comece a trepidar. Porque vai ficar só ela no piso. Né? Só ela no piso, tá? É lisinho, não tem a rampa, nada, não, mas é... Isso. Mas fazendo ali com concreto, ele vai 10 chumbadores ali. Você, colocando chumbadores, você tem um elevador pro resto da vida.
mas com concreto correto, tá? Porque nós temos um problema muito grande, é que a grande maioria dos pisos feitos em algumas oficinas... Bota um cimentinho vagabundo. É 5 centímetros, mas o Parabolt é de 15. Ó, eu nem vou falar nada disso aí, tá? Porque isso é o sujo falando do mal lavado. Tem uma unidade nossa ali que tem um piso bem antigo, né? Cara... E é um problema. E lá, realmente, naquela unidade, a gente não tem nenhum chumbado, porque agora a gente vai fazer o piso novo. Daí vamos botar uma camada de 12 centímetros, fazer o piso novo, queimadinho e tal. Tudo. Mas na outra unidade, não, é tudo chumbado, com piso bom. Cara, é uma diferença absurda. Mas tem elevador pro resto da vida, porque tem elevador mais velho lá que é meio capenga, assim, ó. Porque daí já levantou tanto o carro um pouco pra frente, um pouco pra trás, que a base dele, ela vai entortando, sabe? Você sabe que tem outro segredo, tem um que tem até umas pastilhazinhas embaixo pra calçar, assim, sabe? Você sabe que tem um segredo? Porque, assim, ó, nem sempre o operador coloca o carro no centro de nível correto, tá? Então, nem sempre ele tá ali no ponto correto. Exatamente. Então, ou ele tá mais pra frente, mais pra trás, mais pro lado, mais pra frente, mais pra cá. E com o passar do tempo, isso aflige muito a base. Tá? Sim, então, claro, ela vai fazendo uma canoa, Isso. E aí você precisa trocar, tá? Mas é bom. Mas todas essas informações, tá? Estão naquela etiqueta de orientação que tem do lado do elevador. Tem uma etiqueta amarela. É algo que acontece muito, porque a IGCAS tem um diferencial. Quando você perguntou do diferencial, eu esqueci de mencionar isso aqui, tá? Alguns fabricantes não aceitam que o elevador seja montado por um terceiro, que não tenha um conhecimento técnico ou não seja uma assistência técnica credenciada. O que nós fizemos? A única exigência que a IGCAS faz é que na hora da montagem o cliente chumbe o elevador no chão, se ele quer a garantia. Para que nós da fábrica vamos dar a garantia para esse cliente, o elevador tem que estar chumbado. Enquanto ele não chumbar, o técnico não vai até lá fazer essa verificação. Mas qual que é o segredo? O elevador já sai montado da fábrica, porque nós já montamos eles lá. É só levantar as torres, parafusar, regular e o elevador, sucesso. O elevador 2.600 kg, ele é constituído de 2 volumes. No primeiro volume está as 2 colunas e o segundo volume é a base. Chegou lá, ele tira de dentro da caixa, levanta em 2 pessoas essa coluna, coloca a corrente por baixo, bota 5 parafusos, faz o mesmo serviço na outra coluna, levanta, coloca a corrente por baixo na engrenagem, 5 parafusos, aperta, fura, coloca, traz a energia, liga na chave reversora, coloca os braços. Vê se não está invertido, senão, se tu não vai... Se daí não é a Celeste, é tu que vai lá e... Mas tem outro segredo também ali também, na hora da montagem. E nós fizemos uma etiqueta específica para isso, tá? Porque na hora que ele está ligando lá na tua oficina, imagina tu comprou um elevador novo, você vai ligar. Quando você pega as 3 fases de energia, você vai ter que ligar essas 3 da tua loja dentro da nossa chave reversora. Aí você liga o fio amarelo, o verde e o azul ali. E aí você empurra a alavanca para cima, o elevador vem para baixo. Nós botamos uma etiqueta bem do lado. Se isso acontecer, é só inverter um desses 2 fios. Troca o amarelo pelo vermelho, o vermelho pelo amarelo, ele vai funcionar também. Sucesso na vida. Tranquilo, para facilitar a vida do mecânico, tá? Porque não dá para parar, tá? Numa oficina a gente sabe que o bicho pega. E a gente tava falando antes ali, né? Que geralmente o problema dos elevadores dá por falta de manutenção, né? E eu não vou dizer para ti que eu sou um exemplo disso, porque hoje é feita a manutenção, porque até comentamos ali. Normalmente a realidade das oficinas é o quê? O cara lá, o mecânico, o dono na operação e pau. Ele não tem nem tempo, ele nem olha se vai graxa, se não vai. Só começa a ver que tá patinando correr quando o carro não sobe mais. Só começa a ver quando precisa de graxa, quando tá ringindo tudo. E quando tu consegue dar 2 passinhos para trás e olhar a operação, tu vê quanta coisa consegue resolver, cara. E hoje a gente botou um quadro lá. A gente tem um quadro. Isso é ótimo, tá? Tá, dia 15, manutenção do elevador. Quem é o responsável que vai fazer? E aí fica acompanhando aquela data. Ele fez, daí vai o outro, o próximo. Ótimo. E a gente faz assim, entendeu? E aí a gente tem feito isso e tem ajudado significativamente ruído, barulho, manutenção. E reduz custo e a segurança do operador e do cliente é essencial, né? Porque ele precisa voltar para casa no final do dia. Exatamente. Ele tem que voltar para casa e o cliente quer o carro dele do modo que ele entregou na oficina, ou se não melhor, né? Porque senão ele não iria na oficina, né? É verdade. Tá louco? Teu carro tá pronto, amigão. Só que deu um probleminha aqui. Ele subiu e desceu na vida rapidinho. Mas quando ele desceu, ele se deu uma pisada no chão, hein? Mas que legal, cara. Que legal poder conversar contigo, entender um pouco mais sobre... Como eu falei, eu uso a NG Casa aí, o cara poder
entender. Fiquei bem feliz quando a Corema falou que também ia começar a trabalhar. Até o dia que eu comprei os meus, a Corema chegou lá e falou, nós vamos começar a vender semana que vem, na outra. Não deu tempo, não mas deu o próximo, tempo. o próximo continua. Eu disse pra eles, relaxa que o próximo vai dar certo. E a gente tem aí um objetivo agora nesse próximo ano aí, né, de estender as nossas relações com os nossos consumidores através das mídias sociais, né? A gente tenta atender o máximo possível o nosso distribuidor e atender com maior tempo hábil os consumidores do distribuidor, né? Por quê? É um resultado que traz assim um diferencial para a gente, tá? Por que traz um diferencial? Porque a gente vai em feiras. A Ingecas é uma das poucas fabricantes de elevador que participa de todas as feiras. Nós estamos indo agora no próximo mês aí de novembro para Minas Partes, que é uma feira lá em Minas Gerais, né? E a gente vê assim o retorno nas feiras dos clientes, tá? A gente está lá atendendo o cliente, ele vem, tem um elevador de vocês lá, 97, eu tenho um 2002, eu tenho um 2015, eu tenho um 2017, eu liguei lá para comprar peça, consegui, eu liguei lá para comprar e consegui, sabe assim, aquele retorno, aquela Sim. coisa humana ainda não é robotizada. Então, assim, isso é uma solicitação do proprietário lá, do Paulo da Cais, de que a gente continue com essa humanização, porque a gente está numa época de muita robotização de tudo, tá? Tudo que tu precisa, informação, você precisa da assistência técnica, cara. Tu comprou um elevador, aí tu fez tudo certinho como manda o manual, mas mesmo assim aconteceu algo de diferente. Tu liga para a Corema, né, que foi teu vendedor, ele foi o teu vendedor, mas de repente, pelo processo dele, do que a loja, ele não vai poder te dar aquele feedback de momento, até porque ele ainda não conhece a Ingecas de uma forma que ele vá conhecer ao longo do tempo. Calma aí, eu tenho o meu vendedor lá dentro, o meu consultor lá, calma, eu vou te passar o telefone dele. Liga lá, o que aconteceu? Aqui a ligação está errada. Aguenta aí, vamos chamar o técnico aqui de baixo aqui da elétrica. Já entra em contato, manda uma foto. Aí ele já verifica esse fiozinho aqui está errado. Troca o A pelo B e o B pelo C. Resolve na hora. Cara, não tem hoje. A gente tem que descomplicar, não pode complicar. Descomplicar. É que nem a gente fala sempre, a garantia, ou às vezes nem a garantia, mas enfim, o primeiro impacto que o cliente tem, comprou um produto ou fez um serviço na minha oficina e vai precisar retornar na cabeça dele, é uma garantia. Sim. Ponto. Se é ou não é, se é só o fio ou se é outra coisa que ele não viu, enfim. E tem gente que olha para esse momento e tenta fugir do problema, fugir da situação, empurrar com a barriga, jogar para outro. Cara, esse é um momento em que tu pode fidelizar um cliente absurdamente. Porque o pós-venda é tudo, velho. É tudo. Deu problema, deu, mas foi resolvido. Acabou. O que o consumidor moderno hoje quer, né? Eu sou de 1973, mas assim, na nossa época nós não tínhamos essa facilidade de pegar um smartphone na mão e fazer uma compra online, receber depois de 7 dias na tua casa, experimentar e fazer uma devolução, né? Por quê? Hoje a gente não tem mais tempo para isso. Você não tem mais tempo. Hoje o teu dia é corrido. Então, assim, imagina você investir, porque o elevador ele é uma necessidade dentro da oficina. Mas a gente entende também de que, assim, poucos investem em mais um elevador dentro da oficina. Não, eu já tenho 4. Por enquanto tá bom. Quando eu arrumar um espaço maior, eu vou botar mais 1 ou 2. Mas quando ele investe mais um e dá um problema, ele não quer... mas já me deu problema no terceiro. Mas calma aí, o segundo não. O segundo que eu comprei lá do Márcio, da Ingecas, cara, esse cara cotou frete para mim, esse cara veio aquilo. Acha o telefone do Márcio. E aí ele começa a procurar. Aí ele vai nos contatos. Ele quer alguém que resolva. O cliente hoje quer alguém que diga assim, é X ali, eu consigo botar lá para ti. Pode ser? Beleza, manda os dados da conta que eu faço o pagamento. Ninguém mais tem tempo para estar correndo para lá e para cá. É igual a gente fala de oficina. A oficina, pode ver, a gente não consegue mais fazer só a mecânica. Se tu fizer só mecânica, tu vai saindo do jogo aos poucos. Tu tem que entregar alguma coisinha, trocar uma lâmpada, entregar alguma coisinha de elétrica, alguma coisinha de outras coisas, vender uma lâmpada, vender uma palheta, vender alguma coisinha a mais para poder entregar. O cara não quer geometria, balanceamento, coisa que nós nunca tivemos dentro da nossa oficina, foi geometria e balanceamento. Levava para fazer fora. Nós aqui levava para fazer... Dava o teu cliente e dava para outro cliente. Exatamente. Aí, numa unidade a gente conseguiu colocar já, e na outra unidade a gente está ampliando para colocar agora. Então a balanceadora já tem, mas a parte de alinhamento ainda não tem porque a gente está ampliando o espaço. Então é tu conseguir resolver o maior número de problemas para aquele cliente. Para não deixar ele... Porque o cara não vai ali na minha oficina fazer uma revisão, daí ele vai na elétrica trocar uma lâmpada,
Daí ele vai fazer uma Auto Center. geometria no Auto Center. Auto Center. Daí Auto Center muitas vezes sabe que tem muito Auto Center boa, mas hoje nós estamos numa onda aí de Auto Center Troca tudo, né? que é sério o problema. Então o carro sai revisado da tua oficina, chega dentro do Auto Center, o carro tá uma bosta. Ele dá um perca total. Dá um perca total no carro e daí. Assim. Então tu entrega o teu cliente para outro. Então, quando tu consegue resolver mais coisas para o cliente, Fideliza, né? Fideliza. Tu vai lá, tu troca uma lâmpada, tu troca uma palheta, tu faz isso, faz aquilo, resolve mais coisas. E aí a gente não tem tempo, Diego, porque assim, eu tiro por mim, tá? Eu quando preciso, eu tenho 2 veículos, né? Eu quando preciso, ou o veículo da minha esposa ou o meu, eu deixo de manhã na oficina, eu marco com antecedência com o meu mecânico, digo para ele assim, ó, cara, dá uma olhada para mim, eu não preciso nem dizer o que é. Ele diz, ó, só deixa aqui, daí eu vejo o que tem para fazer, eu faço. Aí no final do dia ele liga, tá pronto. Pronto. Acabou. Aí tu não corre. É isso que tu precisa. Isso, né? É isso que tu precisa. Mas... E nós do outro lado também, a gente precisa de empresa que entrega um produto, se der um problema tem uma solução, e é isso. Por isso que eu digo que a Ingecasa ela tem esse diferencial, nessa quantidade aí de mais de 230 ou 240 assistência técnicas espalhada, porque esses técnicos, eles são autorizados da fábrica, mas eles são prestadores de serviço. Cada um com seus CNPJs inscritos, né? Mas eles estão ali à disposição da fábrica. Então, não tem sábado, não tem técnico que não para de trabalhar. Em cidades grandes como São Paulo, Minas Gerais, esses grandes centros, Curitiba, eles não param de trabalhar. Você precisou dele, ó, o cara ele quer que tu vai lá ver só no final de semana. Ele dá um jeito de ir lá ver. Ele se acerta com o mecânico lá e vão lá e verificam. E aí é um diferencial que a gente tem, tá? Que legal. Então, caminhando para o fim aí, se quiser deixar um recado aí para os clientes de vocês aí em potencial, que são as oficinas, que agora pode contar com a Corema aí para vender esse produto. Fica à vontade na câmera 1. Ok. Tá, a Corema, em parceria com a Ingecasa, a gente convida aí vocês aí do canal aí, né? Então, os novos clientes aí da Corema aqui em Blumenau. A gente conhece a Corema há muitos anos. Nós temos uma Corema lá em Rio do Sul também. Compramos peças há muito tempo, então a Ingecasa vai estar sempre ao lado dos nossos parceiros, como a Corema, para fidelizar os clientes da Corema, entregar um bom produto. E para quem conhece a marca Ingecasa, né, ao longo de quase 30 anos, mais de 140 mil equipamentos vendidos já, aí colocados no mercado nacional, mercado internacional. A gente chegou a fabricar elevadores para o México, para a Argentina, para o Paraguai, para empresas de lá, né, fabricamos para lá. E a Ingecasa ela tem uma sofisticação muito grande, uma dinâmica muito grande na questão da logística, né, porque a Corema vai comprar e vai ter a certeza de que vai receber esses equipamentos. E o cliente também vai ter essa certeza porque nós entregamos, né, em determinado espaço e tempo, que é o tempo de produção dos equipamentos. A Ingecasa vai estar à disposição de qualquer cliente ali que queira tirar suas dúvidas, sanar. Legal. Paulo não, Márcio. Paulo é o dono. Esse é o dono. Muito obrigado pela presença aí, de novo. Muito obrigado por trazer a história da Ingecasa pra gente. E você que é de longe aí, que não é da região, pode entrar no site da Corema, que também consegue comprar os produtos e envia a todo o Brasil, como o Márcio falou. Muito obrigado por escutar até aqui. Curte, compartilha, não se esquece, se inscreva, ativa o sininho. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado, Márcio, mais uma vez. E fiquem com Deus.